Eu aprendi que só existiam duas palavras mágicas na vida: por favor e abracadabra. Mas depois que eu li o livro que vamos falar hoje, eu vi que com as dicas certas, quase todas as palavras podem se tornar mágicas. Bora comigo que eu te explico. Aqui no canal conversamos sobre tecnologia, inovação e livros. E hoje eu vou falar do livro Palavras Mágicas, um guia prático de Jonah Berger, autor de renomados livros como Contágio e Poder da Influência. Esse livro nos oferece uma visão prática sobre como transformar nosso dia a dia através das palavras. Ele já começa nos contando que, em média, usamos 16 mil palavras por dia. Imagina quantas possibilidades temos para aplicar as estratégias propostas no livro? O livro é um convite a olhar além do que falamos, enfatizando como falamos. E acredite, você começará a refletir mais profundamente sobre as palavras que escolhe, notando a diferença que isso pode fazer. Escolhi 4 dicas do livro para analisarmos juntos com exemplos. E hoje eu vou contar com a ajuda do ChatGPT para darmos uma turbinada no nosso trabalho. Dica 1. Transformando ações em identidades. Uma das lições do livro vem de um estudo realizado pela Universidade de Stanford, nos anos 60, sobre como incentivar o comportamento colaborativo em crianças. Quem é pai sabe quantas vezes vocês já não pediram às crianças para arrumar a cama, e na escolinha então, professores pedem para guardar os livros, brinquedos. No estudo de Stanford, ao invés de pedir ajuda, os pesquisadores disseram para as crianças serem seus ajudantes, o que aumentava significativamente sua predisposição a colaborar. Essa pequena diferença fez com que os ajudantes aumentassem a colaboração em quase 1/3. Trocar uma descrição baseada no verbo por um substantivo faz com que as ações ou preferências estejam ligadas à personalidade, portanto, se tornam mais fortes. Por exemplo, se transformarmos a frase Elon Musk aprecia inovação para Elon Musk é inovador, a segunda é muito mais impactante para o ouvinte. Beleza, vamos colocar isso na prática agora. Vamos fazer um exemplo para deixar um resumo do seu currículo mais impactante com essa dica, com a ajuda do ChatGPT. Mas para você que está usando o GPT pela primeira vez, vou deixar uma dica do como eu uso. Um bom comando, ou prompt, como ele é chamado, é a chave para você obter as respostas mais precisas e úteis. Para isso, lembre-se de 4 pontos antes de fazer qualquer pergunta a ele. Seja claro, forneça um contexto, estabeleça restrições e use exemplos, e especifique o formato da resposta. Isso deixa claro como você vai receber as suas informações. Agora que você entendeu, bora colocar isso no GPT. Voltando agora para o exemplo, eu quero atualizar meu resumo do currículo para colocar no LinkedIn na área sobre. Estou usando agora o ChatGPT 4. Quem não tiver pode utilizar o Copilot, que também utiliza o ChatGPT 4 para fazer esse teste. Atue como um consultor de carreiras. Crie 2 resumos para introduzir no início do meu currículo e na minha seção sobre do LinkedIn, direcionando meu currículo para atrair empresas de tecnologia. Utilize substantivos ao invés do verbo para descrever minhas qualificações. E aqui eu dou um exemplo para ele. Ao invés de usar prezar pela inovação, por inovador. O objetivo é que minha descrição esteja no topo dos processos seletivos. E utilize como base o texto. Eu coloquei um texto aqui curtinho aqui sobre um resumo aqui do meu currículo para ver o que ele vai gerar. Ele está contextualizando, que entendeu aqui o comando. E aqui segue o primeiro, o resumo do currículo. Então você já está vendo aqui que ao invés dele colocar um verbo, ele coloca o substantivo, especialista em soluções tecnológicas com foco em inovação. E aqui também, na seção sobre do LinkedIn, ele já colocou como inovador em tecnologia e soluções digitais. Baseado na tua experiência, você faz um ajuste, mas você vê que ele conseguiu deixar bem completo. 2. A arte de escolher pronomes. A escolha de pronomes em sua comunicação pode transformar completamente o impacto de suas mensagens. Utilizar o você e pronomes possessivos como seu personaliza a mensagem, aumentando assim o engajamento. Repare como isso é muito utilizado pelos criadores de conteúdo. Um estudo conduzido
por uma multinacional revelou que publicações utilizando você geram mais interações, como curtidas e comentários. A diferença entre 5 dicas para juntar dinheiro e 5 dicas que você pode usar para juntar dinheiro pode parecer sutil, mas a segunda frase aproxima a mensagem do leitor, tornando-a muito mais atraente. Usar pronomes pessoais implica em atribuir responsabilidades. A decisão de usá-los ou não reflete o nível de envolvimento que desejamos estimular no público, ao qual nos dirigimos. A sensação é de que alguém está falando diretamente com o leitor. Vamos ver um exemplo prático agora no GPT. Eu vou pedir para ele criar um título envolvente para o lançamento de um novo curso de idiomas, aplicando o princípio de personalização que discutimos. Atue como um profissional de marketing digital. Crie 3 títulos para uma publicação nas redes sociais de um novo serviço direcionado ao público na faixa etária de 25 a 40, que atua no mercado corporativo. O serviço é um curso de inglês e alemão simultaneamente. Utilize o pronome você em todos os títulos. Vamos ver a resposta dele aqui. Está aqui, ó. Ele gerou os 3 títulos com o contexto que eu mencionei e utilizando o pronome você. Você pronto para o mundo, domine inglês e alemão e destaque-se no mercado. Ou eleve sua carreira com você falando inglês e alemão. O céu é o limite. Ser multilingüe. Multiplica oportunidades. Aprenda inglês e alemão agora. 3. Da narrativa passada para o presente. Imagine dizer, eu adoro esse livro, em vez de adorei esse livro. Uma pesquisa abrangente analisou cerca de 250 mil resenhas da Amazon, revelando que usar o tempo presente faz com que as opiniões pareçam mais relevantes e úteis. Dizer que um livro é emocionante, que uma música é cativante ou que um restaurante serve pratos excepcionais torna a avaliação mais convincente. O uso do pretérito, por outro lado, localiza a experiência no passado, sugerindo uma relevância temporária. Por exemplo, afirmar que a solução funcionou bem implica que foi eficaz naquele momento específico, não necessariamente agora. Isso pode fazer com que a opinião pareça mais subjetiva e situacional. Em contraste, o presente indica uma verdade mais geral e duradoura. Afirmar que algo funciona bem transmite a confiança de que continua eficaz e será útil no futuro. Essa abordagem transforma a percepção de uma experiência pessoal para uma verdade reconhecida, ampliando assim o seu impacto. E por que isso importa? Empregar o tempo presente em suas comunicações sugere não apenas uma opinião firme, mas uma certeza sobre a qualidade contínua de um produto, serviço ou experiência. Se você deseja que mais pessoas considerem uma recomendação, fale do presente e não do passado. Agora vamos lá para o ChatGPT e aplicar isso no mundo real. Imagine que você precisa recomendar um colega de trabalho no LinkedIn. Como podemos usar o GPT para criar um depoimento sincero que também seja poderoso e impactante para quem lê? Vamos demonstrar isso agora. Eu vou pedir para o ChatGPT fazer aquela recomendação sobre o meu colega de trabalho. Reescreva a recomendação para um colega de trabalho. Nós trabalhamos por 5 anos em uma empresa de tecnologia na área comercial. Use um estilo formal e um tom otimista. Limite a recomendação para no máximo 100 palavras. Sempre use o tempo verbal no presente. Não seja repetitivo. E aqui eu coloquei a recomendação que eu escrevi rapidamente aqui sobre o canal aqui fictício aqui sobre o José. Vamos ver qual é a resposta dele. Ó, tá vendo a resposta dele aqui? Ele já tirou o passado. José foi um profissional focado, que eu tinha colocado. Para José destaca-se como um profissional exemplar, caracterizado por sua dedicação incansável à obtenção de resultados e uma perspicaz compreensão das demandas empresariais. Então ele tirou todo o passado que eu tinha colocado aqui no tempo verbal e colocou no tempo presente, seguindo a dica aqui do livro. Quarto, encontrando o equilíbrio. Uma pesquisa realizada em um call center de uma importante varejista americana revelou que os clientes respondiam melhor ao atendimento que empregava descrições concretas. Por exemplo, quando um atendente especificava no detalhe para o cliente o que ele estava procurando para ele, estou procurando
o Nike verde-limão em vez de responder: estou procurando aqueles tênis. A primeira resposta deixa os clientes muito mais satisfeitos. E será que existe um impacto financeiro em ser concreto? Curiosamente, sim. Essa abordagem não apenas melhorou a satisfação do cliente, mas também resultou em um aumento de 30% nos gastos dos clientes nas semanas seguintes. Isso mostra que a linguagem concreta pode fazer com que as pessoas se sintam mais ouvidas e compreendidas. Sempre devo usar a linguagem concreta? Nem em todos os momentos. Embora a linguagem concreta seja fundamental para aumentar a compreensão e facilitar o diálogo sobre assuntos complexos, a abstração brilha quando se fala de potencial de crescimento ou de visão futuro de uma empresa. A abstração oferece uma perspectiva mais ampla, apresentando os fundadores e líderes como visionários, focados não somente no estado atual, mas no potencial futuro de suas iniciativas. Vamos fazer uma análise da descrição da Uber. Ao considerarmos a Uber, a descrição concreta da sua oferta seria um aplicativo para smartphone que torna mais fácil pegar um táxi, conectando passageiros a motoristas e reduzindo o tempo de espera. Ela é precisa, essa descrição, porém limitada, contrastando com uma que foi descrita por os cofundadores da Uber, de uma maneira muito mais abrangente, como uma solução de transporte conveniente, confiável e acessível a todos. Essa descrição abre portas para uma percepção de mercado, potencializa investimentos, muito mais amplo que a primeira descrição. Para o investidor, ocorre um efeito uau ao ouvir a frase abstrata, pois parece ser muito maior a solução e pode ter muito mais usos. A decisão entre usar a linguagem concreta ou abstrata depende do impacto que desejamos alcançar no público, seja para conectar-se de maneira significativa com os clientes ou para atrair investidores com uma visão de longo prazo. Entender para quem você está falando é a chave para decidir qual usar. Vamos voltar agora para o GPT para ele nos ajudar a responder o cliente de uma maneira mais concreta, aumentando assim a possibilidade de satisfação dele. O cliente quer que você verifique a disponibilidade de um par de tênis no tamanho e no local mais próximo para que ele possa adquiri-lo. Então eu descrevo para o ChatGPT que eu sou o fornecedor do produto, peço para ele reescrever o e-mail do cliente, o tom que eu quero que ele utilize, limitar a quantidade de palavras, detalhe as características do produto com todas as informações descritas por ele. Se necessário, complemente com mais informações sobre o produto disponibilizado pelo fabricante. E aí eu deixo um recurso, o GPT pode pesquisar também no fabricante do tênis, se for necessário colocar mais informações. E aí eu coloco o e-mail do cliente solicitando e o meu e-mail de resposta bem simplificado. Eu vou pedir para o ChatGPT fazer um e-mail mais completo. Aqui, está a resposta dele aqui. Deixando bem claro o que o cliente solicitou, com toda a característica, na cor, mencionando também aonde ele pode encontrar o tênis. E aí ele dá um complemento que ele foi buscar no fabricante do tênis sobre o tênis, né, que eu não mencionei. Importante. Não utilize informações confidenciais. Por ser uma aplicação compartilhada, os dados utilizados estão sempre ensinando o modelo de inteligência artificial, ou seja, você não sabe como essa informação será utilizada no futuro. Para quem gosta do tema, sugiro que leia o livro para ver todas as dicas. Eu vou deixar o link do livro na descrição desse vídeo. E para quem gosta de inteligência artificial, eu fiz outro vídeo falando do tema, que eu vou deixar também no link abaixo. Lembre-se, use suas palavras com sabedoria e faça delas ferramentas para construir um mundo mais entendido e conectado. Já que hoje um dos protagonistas também foi o ChatGPT, eu vou pedir para ele encerrar esse vídeo. ChatGPT, fala com a galera agora. Que responsa, hein? Então vamos nessa. Galera, chegamos ao fim de mais um vídeo épico por aqui. Se você curtiu essa jornada junto com a gente, bate aquele like pra fortalecer. E se por acaso você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí, assim você não perde nada do que a gente tem pra mostrar e discutir, sempre trazendo conteúdo top sobre tecnologia, inovação e, claro, uns livros pra dar aquela alimentada no cérebro. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, chat.
Obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que esse vídeo possa ajudar. Quer ver outro aprendizado sobre livros? Clique no vídeo aqui ao lado e veja mais.